Na semana passada, durante as questões introdutórias acerca do livro de Atos, uma das informações que foram trazidas aqui diz respeito ao gênero literário do livro. Todo livro ele tem um gênero literário, e com Atos não é diferente. Alguém lembra qual é o gênero literário de Atos? Atos é um livro histórico. Atos é um livro histórico. Lucas se propõe a narrar acontecimentos que ocorreram na história e no tempo. Então, como um gênero literário, Atos ele possui uma organização típica de uma estrutura narrativa. Você vai ter, por exemplo, o cenário ali, o pano de fundo, o local onde está acontecendo, o contexto histórico que nos dá sentido a tudo aquilo que ele está relatando. Nós temos, por exemplo, um enredo. Nós temos Lucas tratando de um ou de mais temas que são trabalhados ao longo da história. E nós temos também vários personagens dentro dessa narrativa histórica, como todo livro de história. Nós temos alguns personagens que são coadjuvantes, que têm um papel menor. Nós temos outros que assumem um papel de protagonistas, são atores principais. E normalmente, ou na grande maioria das histórias, há aquele que é o grande ator, o protagonista, o principal. E nós podemos dizer que Atos ele não foge deste padrão presente em narrativas históricas. No texto que nós vamos analisar hoje, nós veremos a introdução daquele que será o principal agente protagonista de toda a história que nós veremos neste livro. É o ator principal disso. Quem seria esse ator principal? Seria Pedro? Seria Paulo? Seria um dos demais apóstolos? Não adianta fazer muito suspense, porque a imagem já deixa claro que não serão nenhum dos apóstolos. É claro que não, nós estamos falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Inclusive, na minha opinião, o nome deste livro não deveria ser Atos dos Apóstolos. Deveria ser Atos do Espírito Santo. Os apóstolos nada fariam sem a atuação de Deus, por meio do Santo Espírito. Ele será o ator principal, o personagem central de toda essa história. Nós veremos aqui que nada daquilo que os apóstolos fazem no livro eles fazem antes de receber aquilo que é o alvo dessa exposição. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo. Nada eles fazem antes disso. Nada vem deles mesmos. Tudo vem por meio daquele que veio habitar neles. Então o personagem central aqui é o batismo, o Espírito Santo, e o assunto é o batismo com o Espírito Santo. E antes de fazer a leitura aqui do texto, eu quero que cada um pense brevemente sobre o que vem à sua mente no momento em que você escuta essa expressão, batismo com o Espírito Santo. O que vem à sua mente quando você escuta isso? Qual é o conceito que você tenha acerca disso? Será que você alguma vez já ouviu falar nesse termo, batismo com o Espírito Santo? Será que em algum momento você já esteve presente em um estudo bíblico sobre isso? Será que você saberia explicar o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Em que momento esse batismo ocorre na vida de uma pessoa? Será que você consegue reconhecer uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? Ou ainda mais, será que você conseguiria dizer que você mesmo já foi batizado com o Espírito Santo? Quais as evidências práticas de que isso ocorreu na vida de alguém? Como que nós podemos entender isso? Então eu faço essa provocação inicial para que ao final da exposição você possa comparar aquilo que você tem em mente agora com aquilo que foi dito e qual será o seu entendimento acerca desse assunto ao final da exposição do texto. Então nós vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 5.
do texto mais completo, mas nós focaremos aqui apenas nos versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Certamente, queridos, você já ouviu algum discurso do tipo: olha, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, lute pela sua independência, não dependa dos outros. Muitas mulheres, provavelmente aqui, foram educadas debaixo de um discurso semelhante a esse, que diz: olha, você tem que ser independente, jamais dependa de homens para qualquer coisa. Isso é bem comum nos nossos dias. E é possível que haja alguém aqui que ainda acha que esse discurso ele está correto, que devemos mesmo ser independentes, que depender dos outros é sinal de fraqueza. Mas, biblicamente falando, irmãos, isso vai contra todos os propósitos de Deus conosco. Nós fomos criados por Deus para sermos dependentes. Nós somos criados para a dependência e não para a independência. O texto de hoje ele vai nos mostrar o quanto os apóstolos dependiam de que algo sobrenatural viesse a acontecer entre eles, para que só depois eles pudessem sair do lugar onde eles estavam para cumprir aquela missão que Cristo havia confiado a eles. Eles precisavam entender isso, que eles não poderiam fazer por si só, que eles não poderiam ir como desbravadores, não. Eles precisavam entender o quanto eles dependeriam e dependiam de Deus. Eles precisavam entender e experimentar uma boa dose de dependência, algo que hoje nós, igualmente como discípulos, precisamos entender e reconhecer. Nós não somos capazes por nós mesmos, nós dependemos de Deus. Somos dependentes, completamente dependentes, das mínimas coisas às maiores coisas, dos atos simples da nossa caminhada cristã aos atos grandiosos que podemos ter na nossa caminhada cristã. Então, antes de tratar esse assunto diretamente, eu quero fazer um breve comentário aqui sobre a primeira parte do versículo 4. Você vê que Lucas faz questão, mais uma vez, de demonstrar o quanto a ressurreição de Cristo foi em carne e osso. Que Cristo estava vivo e ele era real. O versículo ali diz que Jesus estava presente, fazendo o que com eles? Comendo. Jesus estava comendo com eles. Ou seja, Lucas ele quer deixar claro aqui que Jesus, quando ele aparece ressurreto depois da morte, ele não era um fantasma. Jesus não era um ser espiritual. Não era uma visão que eles estavam tendo. Eles não tiveram um sonho com Jesus. Não houve uma alucinação coletiva, como muitos pensam. Lucas estava dizendo aqui que Jesus estava ali com eles em carne e osso, no tempo e no espaço. Jesus estava ensinando e se alimentando como um ser humano. Ressurreição corpórea, real. As provas de que isso aconteceu são incontestáveis, segundo Lucas. Jesus estava ali, comendo. E aí então, ele entrega aos discípulos uma determinada ordem seguida da lembrança de uma promessa. E comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim.
Irmãos, eu peço que você volte a sua Bíblia um pouco lá para Mateus, capítulo 28, verso 10. Não consigo me desligar de Mateus. Vamos voltar lá um pouquinho. Mateus 28, verso 10. Apenas para situar vocês cronologicamente o que está acontecendo aqui. Mateus 28, 10. Aqui é o texto onde Jesus aparece para as mulheres no túmulo. Aquelas mulheres que foram lá preparar o corpo de Jesus depois de ele ter sido sepultado. E aí, então, elas encontram com Cristo ressurreto. E qual a ordem que Jesus dá para que elas falem aos discípulos? O texto diz ali que Jesus lhes disse, não tenham medo. Jesus tinha ressuscitado aqui, né? Vão dizer aos meus irmãos, aos meus discípulos, que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Depois nós sabemos também, no Evangelho de João, lá no capítulo 21, que vai relatar que isso aconteceu realmente. Os discípulos, eles saíram de Jerusalém, daquele local onde Cristo foi crucificado, e foram lá para Galiléia na esperança de ter esse encontro com Cristo. E esse encontro acontece. Jesus encontra os discípulos lá no mar de Tiberíades, que é o mar da Galiléia. E aí, me colocando no lugar dos discípulos, diante daquilo que eles passaram em Jerusalém, imagina o que Pedro enfrentou, os discípulos vendo Cristo crucificado, sendo açoitado, tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém. Provavelmente, eu, pensando, me colocando no lugar dele, eu nunca mais ia querer voltar para aquele lugar. Eu nunca mais ia querer ir para Jerusalém ou estar no meio daquelas pessoas que tramaram de maneira sórdida uma forma de matar o Messias. E possivelmente os discípulos passaram por essa tentação. Vamos permanecer na Galiléia. A Galiléia foi o local frutífero do ministério de Cristo. Não vamos mais chegar nem perto de Jerusalém. Mas essa não era a vontade de Deus. Seria justamente em Jerusalém, na cidade que, conforme Jesus mesmo disse lá em Lucas 13:34, é a cidade que mata os profetas e apedreja os seus enviados. Seria lá, no local da rejeição do Filho, que o testemunho da vitória do Messias seria dado pelos apóstolos. Não se afastem de Jerusalém. Eu sei que vocês podem estar querendo ir para longe, mas não, porque lá iniciará o testemunho da glória do Cristo, da vitória do Filho. E aí Jesus entrega essa ordem em seguida da lembrança sobre uma promessa. Olha, não se afastem de Jerusalém, porque é nesta cidade que grandes coisas vão acontecer. Fiquem em Jerusalém e esperem. Esperem o quê? A promessa. Esperem aquela promessa do Pai que vocês ouviram de mim. Aquela promessa que eu já ensinei a vocês. Jesus está citando aqui a promessa que o Pai entrega, que ele ensinou aos discípulos acerca do batismo com o Espírito Santo. Algo que é ensinado por Jesus em textos como o de João 14, versos 23 a 26. Não sei se os irmãos perceberam ou se já sabem, mas aquela segunda música que nós cantamos hoje aqui no culto, ela é inspirada em João 14. João 14, versos 23 a 26, diz assim, que Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu disse. Jesus prometeu a eles. Olha, essa promessa não é minha, é do meu Pai. Eu estou falando aquilo que o Pai prometeu. Um dia virá o Espírito Santo, o Consolador. O Pai vai enviar em meu nome. E ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo aquilo que eu disse. É graças ao Espírito Santo que nós temos tudo aquilo que Cristo ensinou. Nós vemos na própria Escritura que nós temos em mãos o cumprimento dessa palavra. Eles se lembraram de todo o ensino e relataram os ensinos. Então essa vinda
do Espírito Santo sobre o povo de Deus, ela foi prometida por Deus há muitos séculos antes de Cristo vir em forma humana. Isaías, no capítulo 32, verso 15, ele profetizou: isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E aí quando você pega o texto completo de Isaías, no capítulo 32, dos versos 1 a 20, o texto ele fala acerca da vinda de um rei justo. Um rei justo que viria a este mundo e reinaria com retidão sobre todas as nações da terra. Esse é o tema desse texto de Isaías 32. E aí então nós olhamos para o que aconteceu, né? Jesus veio, a vinda do rei Messias. Olhamos para aquilo que é dito na primeira parte do verso 15 de Isaías 32, que diz que o Espírito seria derramado do alto. Nós olhamos para a história e podemos pensar, olha, se cumpriu. A profecia de Isaías está completa. Por quê? Porque o rei já veio e o derramar do Espírito já aconteceu. Só que Isaías não para na promessa da vinda do Espírito. Ele fala mais, do versículo 15 ainda até o versículo 17, ele diz que o deserto se tornará pomar e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Então a promessa ela é mais ampla, ela fala do derramar do Espírito e ela fala de um tempo de paz, que é eterno. Então quando nós olhamos para a profecia de maneira mais ampla, nós temos que dizer, houve sim um cumprimento da promessa, mas é um cumprimento parcial. O cumprimento não foi completo. Alguém está vendo este reino de repouso e segurança no momento? Não. Então nós vemos que o cumprimento completo, pleno da profecia vai ocorrer ainda no futuro. Em um momento em que Cristo reinará. E então desfrutaremos deste momento onde o deserto vai se tornar um pomar, onde haverá justiça e retidão para sempre. Enquanto isso, nós aguardamos. Isso também vai ocorrer na profecia mais conhecida sobre o derramado de Espírito de Joel, capítulo 2. Lá em Joel 2, 28 a 32, nós temos essa profecia que o apóstolo Pedro cita ela em Atos 2, quando o Espírito é derramado. Então eu não vou explicar sobre Joel, porque nós veremos isso logo adiante, tá? Mas é importante conseguir interpretar corretamente as profecias. Inclusive eu encorajo os irmãos, a esse próximo ano, que está quase iniciando, nós teremos um curso de teologia aqui na igreja, que vai ser chamado de Escatologia em Foco, onde nós vamos focar nas questões escatológicas e nós vamos aprender muito sobre interpretação de profecia, como interpretar as profecias. Encorajo os irmãos a participar do curso. Então nós encontramos, além desse texto de João 14, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versos 11 e 12, Jesus também ensinando sobre o derramado Espírito de uma forma que faria muito sentido na vida dos apóstolos em Atos. Lá Jesus diz assim: quando levarem vocês às sinagogas, ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que devem dizer. Pensa só para os apóstolos lembrar disso, né? Porque eles serão levados diante de autoridades, de governadores, diante da sinagoga, e eles vão ter que se defender acerca de Cristo, da pregação do Evangelho. E aí Jesus diz, olha, nesses momentos não temam, porque o Espírito Santo estará sobre vocês, e o Espírito Santo vai lhes guiar naquilo que tem que ser dito. O que nós não podemos é pegar esse texto, especialmente um pastor, e dizer, olha, não preciso me preparar para pregar, porque o Espírito Santo vai me conduzir no momento da pregação, e ele vai dizer o que eu tenho que ensinar para as pessoas. É o versículo do preguiçoso, né, do pastor que não quer estudar e não quer trabalhar durante a semana, né? Então não é isso que quer dizer. Por isso a gente tem que entender a questão dos textos históricos, né? Isso aconteceu naquele momento específico, porque era uma situação específica. Eles não tinham ainda o Novo Testamento, estava sendo produzido. Então o Espírito Santo agiria com eles. E por que isso é tão importante, esse
derramar esse batismo do Espírito na vida dos discípulos? Nós temos que entender que isso é algo primordial para nós, até porque Cristo, ao ser assunto ao céu, ele diz que era importante que ele fosse ao Pai. Porque se ele não fosse, o Pai não enviaria o Consolador. Você imagina só a cena, irmãos. Você está ali com Cristo ressurreto, venceu a morte. E ele diz, olha, mas eu preciso ir. Eu não posso ficar com vocês. E os discípulos perguntam, não, mas como? Eu quero que você fique conosco. E ele diz, olha, é bom que eu vá. Não é bom para vocês que eu fique aqui. Porque se eu ficar, o Espírito não virá. O Espírito não será enviado. A presença do Espírito, ela é melhor do que a minha presença. Olha só isso. Será que nós ia escolher o Espírito ou Jesus diante de nós? Não, Senhor, eu não quero saber do Consolador, não. O Senhor é o meu consolo. Mas ele diz, não, convém que eu vá. É bom que eu vá. E por que isso é importante? E aqui, irmãos, eu vou começar a explicar o que significa de fato o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, algo tão importante que Jesus disse que era bom que ele fosse para que ele viesse, significa que Deus, ele toma residência no corpo do crente. Ele vem morar no interior. Será que isso é importante para nós, irmãos? Será que isso é importante? No Antigo Testamento, o Espírito Santo também operava. Mas ele operava de uma maneira onde ele ia e vinha aos santos. Ele capacitava o crente a um certo serviço, mas ele não necessariamente permanecia com ele, vivendo dentro dele. Aqui eu vou citar alguns textos que eu não vou ler, apenas para que você confira essa atuação do Espírito no Antigo. Juízes, capítulo 15, verso 14. 1 Crônicas, 12, 18. Salmo 51, verso 11. Ezequiel, capítulo 11, verso 5. Havia esse momento da história prometido por Deus que era esperado de maneira ansiosa pelo crente. O momento em que o Espírito habitaria, viveria dentro de nós. E aí Jesus, ele revelou ao seu discípulo esse novo papel que o Espírito da verdade iria desempenhar na vida deles. Vocês o conhecem, Jesus diz, porque ele habita com vocês e estará com vocês. João 14, 17, nós lemos anteriormente. O apóstolo Paulo também vai trabalhar esse assunto lá em 1 Coríntios 6, 19. Ele diz, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Então aqui Paulo está trazendo uma explicação de como que atua o Espírito Santo nesse novo momento. A terceira pessoa da Trindade. É importante lembrar, né? O Espírito Santo é um ser pessoal, é uma pessoa. Não é uma força cósmica, não é uma energia, não é um transe que a pessoa encontra e diz, isso é o Espírito. Não, ele é uma pessoa, ele se relaciona de maneira pessoal. O Espírito Santo vive em nós. É por isso que Paulo diz que nós somos o santuário do Espírito. Aqui Paulo ele toma emprestado a linguagem do tabernáculo do Antigo Testamento. Quando ele fala santuário, ele está falando do Santo dos Santos, aquele local onde a fumaça, né, a espécie de nuvem lá de Deus habitava ali. Era a manifestação visível de Deus, né, o Shekinah de Deus. E lá, o sacerdote ele poderia entrar uma vez por ano, onde ele oferecia sacrifício, aspergia o sangue do cordeiro, do animal que foi morto, no propiciatório, né, na tampa lá da Arca da Aliança. Era uma vez por ano, ele podia entrar na presença de Deus. Agora ele diz, vocês são o Santo dos Santos. O Espírito agora, Deus, a presença de Deus está dentro de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Não há mais hoje um templo judaico. Não há mais hoje necessidade de sacrifício de animais.
O crente hoje é o próprio santuário de Deus, o próprio local onde o Espírito habita. E nós não precisamos aspergir o sangue, porque o sangue do Cordeiro de Deus já foi aspergido por nós. O crente, ele se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a gente não vai ter noção do que é isso de fato. Eu acho que por mais que a gente fique aqui conjecturando e pensando, muitas vezes passa despercebido de nós. O que significa isso? Deus habita em você, irmão. Se você crê em Cristo, Deus habita em você. E se Deus habita em nós, isso é algo que não pode passar despercebido. Não é possível que Deus habite em uma pessoa e isso não possa ser de alguma forma percebido. O Espírito Santo, ele traz resultados transformadores na vida daqueles que creem. E aqui eu vou citar, irmãos, 9 consequências da habitação do Espírito na vida de uma pessoa. 9 coisas podemos retirar das Escrituras que o Espírito faz naqueles que ele vem habitar. Primeira, o novo nascimento. Jesus falou sobre isso, com um fariseu chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3. Ele diz que o Espírito Santo, ele vem até uma alma morta e traz essa alma morta em delitos e em pecados à vida. Ele traz vida espiritual. E Jesus chamou isso de um novo nascimento. O Espírito Santo faz isso. Lá em Tito, capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo diz que ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Deus nos salvou não porque nós fazemos boas coisas, ele diz, mas ele nos salva segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é o novo nascimento. É o lavar regenerador e renovador. É quando há aquela troca do coração de pedra para um de carne. Nós não queríamos a Deus, hoje nós queremos a Deus. Nós rejeitávamos o Filho, hoje nós reconhecemos que precisamos do Filho. Segundo efeito, o Espírito Santo, ele confirma para o crente de que ele pertence ao Senhor. Ele confirma no coração do crente que ele é do Senhor, um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo. Lá em Romanos 8, versos 16 e 17, o texto diz: o próprio Espírito, e aqui você vai ver na sua Bíblia que é Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo traz essa certeza. Você sabe que é filho. E Paulo diz: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Há a certeza de que você é salvo. Você sabe no seu íntimo, o Espírito opera essa certeza de que você é filho amado por Deus. Terceiro lugar, o Espírito Santo insere o novo convertido como membro da sua igreja universal. Essa, poderíamos dizer, é a essência do batismo do Espírito, de acordo com 1 Coríntios 12, 13, quando ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Repare, irmãos, em um só Espírito todos nós, ele está falando para uma igreja, a igreja de Corinto, uma igreja super saudável, extremamente espiritual. Será? Nem um pouco, né, irmãos? Uma igreja cheia de problemas. E ele diz assim: todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e livres, e todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Ele diz: olha, o Espírito nos insere na igreja. E todos nós recebemos esse Espírito. Quarto lugar, o Espírito Santo concede dons espirituais, habilidades para que os crentes possam servir, para que o crente possa edificar a igreja, para que ele possa servir ao Senhor de maneira eficaz no tempo presente. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas.
distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. O texto aqui está falando dos dons do Espírito. O Espírito concede dons para cada um da maneira como Ele quer. Ele vai dar dons específicos para uns, para outro, e todos vão ter a sua importância na edificação da igreja. Quinto lugar, o Espírito Santo ajuda o crente a entender e a aplicar a Escritura na sua vida diária. Olha a importância, irmãos. 1 Coríntios 2,12. E não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi enviado gratuitamente. Ele fala, olha, sem o Espírito nós somos incapazes de entender as Escrituras e de aplicá-la em nossas vidas. Mas com o Espírito nós somos capazes. Nós podemos ler o texto e esse texto torna vida diante de nós. Esse texto nos ensina, nos corrige, e isso só é possível por conta do Espírito Santo. Em sexto lugar, o Espírito Santo nos socorre em nossa fraqueza. Ao ponto, irmãos, do Espírito Santo interceder por nós, em oração, em momentos que nós somos incapazes de fazer isso. Romanos 8, verso 26 e 27, diz que da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha só, irmãos, nós não sabemos nem como orar direito. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz, olha, tem momentos da nossa vida de sofrimento, de angústia, que talvez você não consiga nem orar a Deus. Tem momentos em que o crente entra no mais profundo do vale da morte e ele não tem forças para orar a Deus. Ele não consegue, não tem ânimo. Que Deus está dizendo aqui, olha, não se preocupe porque você é filho amado. E eu sei que isso pode acontecer, mas nesses momentos em que você não tem nem força, o Espírito vai orar por você. O Espírito ora no seu lugar. Ele vai estar lá fazendo o papel que é seu. Esse é o nosso Deus. Aquele que sonda corações e mentes, que intercede pelos santos de acordo com a vontade dele mesmo. Em sétimo lugar, a habitação do Espírito Santo capacita o crente a viver para Cristo e a fazer a sua vontade. Gálatas 5,16, ele diz, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Significa que se nós seguirmos o Espírito, formos guiados por Ele, nós venceremos o pecado. Nós venceremos as tentações. Nós podemos resistir e seguir o caminho da santificação. Se nós pecamos, é porque nós não vivemos no Espírito e demos ouvidos para a carne. Quando nós caímos, quando nós tropeçamos, é porque nós fechamos os ouvidos para o Espírito e demos lugar para que o nosso próprio coração pecador assuma o lugar que é de Deus. Em oitavo lugar, o Espírito Santo produz evidências visíveis da sua ação transformadora. Evidências visíveis da sua ação transformadora. De que forma? Por meio do fruto do Espírito na vida do crente. Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito na vida do crente. Não são os frutos, é um fruto como uma laranja, né? Um fruto com muitos gomos ali dentro, né? Muitos pedaços. Então, na vida do crente vai sempre estar presente essas características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas 100%? Não. O crente muitas vezes pode ter dificuldade com uma área ou outra, mas vai estar ali presente. Vai estar ali presente, porque essa é uma ação do Espírito, não é nossa. Em último lugar, nono e último lugar, talvez seja aquilo que é mais importante ao nosso coração, que traz mais alegria a nós. O Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção. Ele sela o crente. É o ingresso comprado da entrada no reino.
Você já adquiriu. Na verdade, não foi você que adquiriu, não foi adquirido por você. Você ganhou de presente o ingresso ao reino. Está ali, é só entrar. Tá certo. Tem data e hora marcada. Nós não sabemos ainda quando que é. Mas tem data e hora marcada. E nesse dia, você tem o bilhetinho dourado do Willy Wonka lá. Assim, né? Achou lá, veio de presente. Né? O ticket dourado, garantido. Ninguém toma de você. Ninguém retira. Isso é confirmado em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o depósito inicial. Você vai lá e dá o depósito inicial, depois retira, resgata. Já foi adquirido até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus já nos comprou. Comprou por sangue, um preço alto foi pago por nós. Ele jamais deixaria nos perdermos no caminho. Nós temos a garantia. E aí, diante de tudo isso, irmãos, eu pergunto, diante de tudo isso que o Espírito Santo faz na vida do crente, tem algo na nossa jornada cristã que nós vamos fazer sozinhos? Tem alguma parte nessa caminhada que tu vai dizer, não, isso fui eu que fiz. Não. Nós somos totalmente, completamente dependentes de Deus e do seu Espírito. Totalmente dependentes. E aí quando nós olhamos para essas obras do Espírito, eu diria que há pelo menos duas coisas que são efeitos práticos na nossa vida que são maravilhosos. Primeira coisa, quando nós nos deparamos com o que é realmente ser habitado pelo Espírito, é que nós nos sentimos em segurança. Seguros. Nós acabamos de ver, o Espírito Santo foi dado como penhor, uma garantia. A sua habitação é a segurança da obra que um dia ele começou a realizar. É a certeza que um dia ele vai terminar. É por isso que Paulo podia dizer aos filipenses que ele estava certo de que aquele que começou boa obra neles, um dia iria completá-las. Porque não depende de nós, irmãos. Se depender de nós, se você acha que depende de você, né, se a gente pensar dessa forma, nós nunca estaremos seguros. Nunca. Porque todo dia você vai pensar, poxa, mas eu não mereço. Hoje eu fiz tal coisa que eu devo ter perdido a salvação. Eu não devo ser salvo. E você nunca estará seguro. Você vai no último dia da sua vida pensar, mas será que Deus realmente vai me salvar? Será que eu fiz o suficiente? Não, nós nunca faremos o suficiente. É por isso que vem dele. É isso que significa graça. É um favor que nós não merecemos. Deus nos salva livremente pela sua graça. Não depende de nós. Não depende do que eu faço. E quando eu entendo isso me deixa seguro. Eu não preciso mais temer. Vou viver de qualquer jeito. Não, porque o texto também é claro, aquele que ama guarda os mandamentos. Aquele que ama reconhece. Senhor, tu me salvou, o mínimo que eu posso fazer é seguir os seus caminhos. É obedecer a sua palavra. É fazer aquilo que o Senhor deixou como ensinamento para a minha vida. E segunda coisa prática que isso traz a nós e que é inevitável é a purificação. O nosso progresso nessa jornada da santificação também está garantido. A presença do Espírito Santo no crente, além de trazer uma influência positiva na edificação, na santificação, também atua inibindo os nossos pecados, nos constrange quando erramos, nos faz ficar tristes quando pecamos. E essa atuação vai nos fazer cada vez mais ser semelhantes ao Filho. É inevitável, irmãos. Alguns têm uma trajetória mais rápida, um processo maior, né? Você vê um progresso, outros estão gatinhando, mas todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós vamos chegar ao fim dessa jornada. E nós chegaremos lá perfeitos.
Irmãos, vai ser uma alegria a gente se olhar na eternidade e ver a obra finalizada. E dizer, nossa, irmão, como é bom te ver assim. Como é bom. Graças a Deus. E nós estamos aqui juntos, agora perfeitos, plenos, sem pecado. Diante disso, irmãos, qual você acha que é a coisa que mais importa para nós nessa vida? Qual é aquela coisa que nós jamais poderíamos perder, né? Você pensa, tá, qual coisa que eu tenho hoje que eu não posso perder, porque se eu perdesse eu não viveria? O que você acha que é? Ah, meus filhos. Ah, o meu trabalho. Não, é o Espírito. É isso que você não poderia perder, porque se você perdesse, você não viveria. Você voltaria para a morte. Mas graças a Deus que isso não é possível. O que nós precisamos é perceber e entender o quanto nós necessitamos de Deus, do seu Espírito. O quanto nós não podemos sequer ler a Bíblia sozinhos. Não podemos nem isso dizer, olha, quem lê a Bíblia sou eu. Aí você lê lá, poxa, mas é o Espírito Santo que me faz entender e tornar essa palavra viva. Poxa, já não sou eu sozinho também. Eu não faço nada sozinho. Não fazemos nada sozinho. Agora eu vou ver o que mais Jesus diz no verso 5. Ele diz ali, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqui Jesus ele reforça a promessa do Pai com a lembrança das palavras ditas por João Batista no seu ministério. Nós temos as palavras de João Batista relatadas lá em Lucas 3,16, onde o texto diz que João Batista tratou de explicar a todos. Ele disse, eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar, quase que não sabe, as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, uma breve explicaçãozinha aqui que vai trazer as coisas, vai ficar mais lógico aqui o entendimento da questão do batismo. A palavra no original, na língua grega, que é baptizo, ela não tem correspondentes na nossa língua. Nós não temos uma palavra para traduzir ao ponto que foi criada uma palavra na língua portuguesa. Nós falamos o quê? Batizo. Então houve aqui uma apropriação daquela palavra sem uma tradução. Nós criamos uma palavra nova para representar aquilo. E talvez seja por isso que nós temos dificuldades muitas vezes de entender o que a palavra de fato transmite. E aqui eu vou dar um exemplo. Talvez vá ajudar aqui na compreensão. Antigamente, para atingir um tecido, né, as pessoas colocavam lá em tonéis de água com um tipo de pigmento ali dentro, né? Então pegava aquela água, botavam uma espécie de pigmento ali de uma determinada cor, colocavam o tecido lá dentro, imerso naquela mistura, e aí então o tecido que era branco saía identificado. A palavra original do grego seria batizado. Batizado com aquela cor. Então você bota um pigmento vermelho, a blusa branca sai identificada na cor vermelha. Sai vermelha, já não é mais branca. Então essa é a ideia aqui da palavra batismo, é mais ou menos isso que representa. O imergir que nos identifica com algo. Então João Batista, quando ele batizava, ele imergia as pessoas como uma forma de identificação daquele povo em arrependimento. Se arrependam porque o reino está próximo, ele dizia. Então as pessoas elas se arrependiam porque não estavam guardando a aliança, não estavam obedientes à aliança antiga. E ele diz, olha, quem é judeu e reconhece que abandonou a aliança com Deus, se arrependa e seja batizado. E esse batismo representava aquela associação na aliança. Então o batismo de João, ele tinha esse contexto. E aí João não só batizava, ele dizia, olha, mas um dia virá alguém que é mais poderoso do que eu. Então ele estava anunciando, o ministério de Batista tinha esse propósito, preparar o caminho para o Messias. E aí então, ele dizia, olha, um dia virá alguém que vai batizar também, mas o batismo dele é mais poderoso do que o meu. Então nós sabemos que nós, cristãos, nós somos batizados no início da nossa caminhada, né?
que o batismo cristão significa? Essa identificação e união com Cristo. É como o tecido lá que vai ser tingido. Nós somos ali o paninho que saímos identificados com Cristo. É isso que nós afirmamos. Nós estamos aqui nos unindo e nos identificando com Cristo na sua morte e ressurreição. E essa é a mesma ideia em relação ao batismo com o Espírito Santo, que é então a nossa identificação com o Espírito que passa a habitar dentro de nós. Deu para entender essa ideia de identificação, de união? E aqui, queridos, inevitavelmente eu preciso apontar para alguns equívocos que são cometidos nesse assunto dentro do contexto evangélico dos nossos dias. Há em muitos lugares a noção de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção na vida cristã. Que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual e que deve ser buscada por meio de jejuns, de vigílias, de orações. E aí os defensores dessa prática, dessa ideia, dizem que o batismo com o Espírito ele só ocorre depois da conversão. Algum tempo depois, desde que o crente busque intensamente por isso. E aí então essa segunda bênção, quando ela ocorre, ela é evidenciada pelo dom de falar em línguas. Essa é a ideia, né? O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção posterior à conversão que é evidenciada pelo falar em línguas. Qual a base bíblica para isso, irmãos? Se você olhar para tudo que nós vimos que o Espírito Santo faz na vida do crente, do convertido, olha só o que é valorizado, irmãos. Você está desprezando todas aquelas obras, aquilo nem é enfatizado ou valorizado, em troca de uma experiência que é meramente emocional e que a evidência é você falar coisas que ninguém entende. Você percebe a incoerência disso? Você consegue perceber isso? E de onde vem base bíblica para isso? Vem, na grande maioria das vezes, de má interpretações de textos presentes em Atos, onde eles pegam a narrativa histórica e introduzem uma prática, formam uma doutrina dentro da igreja. Como eu falei na semana passada, esse é um dos maiores erros. Você pegar texto histórico e formular doutrina sobre eles. Mas você não encontra um único versículo, uma única linha na Bíblia dando respaldo para isso. Ninguém na Bíblia jamais foi batizado no Espírito Santo ou falou em línguas depois de buscar isso intensamente. Ninguém. Diga um caso onde isso aconteceu. Um único caso. Todas as pessoas que receberam o Espírito Santo e depois falaram em línguas na Bíblia, elas nunca pediram por isso. Elas não se esforçaram para acontecer isso. Na verdade, elas nem sabiam que aquilo aconteceria. Isso apenas ocorreu em 3 momentos. Os primeiros crentes em Atos, capítulo 2, nós vemos ali com os apóstolos, onde aquilo era necessário para que eles entendessem, para que houvesse uma evidência de que aconteceu aquilo que Jesus disse no texto de hoje. Eles deveriam esperar até que aquilo acontecesse. Como é que eles saberiam que o derramar do Espírito veio se não houvesse uma evidência? Houve uma evidência visível daquilo. Depois vai acontecer com os primeiros samaritanos que são introduzidos no corpo. Mais uma vez, era necessário a evidência visível. Por quê? Porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Como eles saberiam que Deus estava aceitando aquele povo na aliança se eles não vissem acontecer exatamente como aconteceu com eles? Eles negariam até a morte a pregação àquele povo. E depois, a terceira vez vai acontecer em Atos, nós vamos ver aqui ao longo da nossa jornada, 3 Pentecostes. O terceiro Pentecoste vai aparecer com os primeiros gentios. Porque, mais uma vez, era necessário uma evidência visível de que o Espírito estava sendo derramado por Deus até mesmo entre os gentios. Depois disso, irmãos, nós não vemos mais essas manifestações ocorrendo em nenhuma das conversões. Simples assim. Então esse tipo de ensino, irmãos, do batismo com o Espírito Santo sendo uma segunda bênção, ele tem apenas colocado um peso insuportável sobre muitos cristãos sinceros, que são estimulados a buscar por um batismo que não ocorre da maneira como eles entendem.
E aí você tem um cristão sincero que diz, mas eu não consigo, eu oro, eu peço, eu faço jejum e nada acontece. E ele fica, não, o que será que eu não sou espiritual? Ah, Deus, por que Deus não me concede isso que concede para o meu irmão? Porque... Ignoram completamente textos como Gálatas 3:2, onde Paulo ele censura o seu leitor, dizendo que o Espírito Santo não pode ser recebido por meio de obras de devoção pessoal. Como que pode algo vir do Espírito se ignora a própria palavra que foi produzida pelo Espírito? Aí eu vou citar novamente 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, que diz claramente o texto. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Conforme claramente a palavra de Deus ensina, o batismo com o Espírito Santo é basicamente a inserção da pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. A união e a identificação de todos os crentes de todos os tempos em um só corpo, bebendo de um mesmo Espírito. E isso ocorre no momento da conversão. Momento em que o crente passa a ser habitado pelo Espírito. Onde há regeneração. Onde há novo nascimento. E aí então essa pessoa regenerada, ela não precisa mais buscar um novo batismo com o Espírito Santo. Porque ele já recebeu no momento em que creu em Cristo como seu Salvador. Esse erro doutrinário, irmãos, a defesa do batismo do Espírito como uma segunda bênção, subsequente à salvação, infelizmente, tem apenas dividindo o corpo que deveria ser unido. Já falei várias vezes sobre isso aqui na igreja. Essa doutrina, ela forma a categoria de crentes. Você tem os cristãos que são mais espirituais do que os outros. Você divide o corpo. Castas. Crentes que receberam e crentes que não receberam. Sendo que a Bíblia diz claramente que todos os cristãos bebem do mesmo Espírito. Ou seja, não existe diferença espiritual entre os crentes. Não há. Não há crente mais espiritual do que o outro. O que existe de diferença entre os crentes está no campo da maturidade e não da espiritualidade. Se você crê em Cristo como Senhor e Salvador, tenha certeza de que você já foi batizado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz isso. Não é porque eu estou dizendo isso. É a Bíblia que diz isso. Todos nós fomos batizados e dados de beber de um só Espírito. O que nós vamos encontrar é crentes mais maduros. Crentes que têm buscado mais conhecer da palavra, têm se esforçado mais em estudar a palavra. É isso, mas é o mesmo Espírito. Ninguém é mais poderoso espiritualmente que os outros. Todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. E não é com alegria que eu digo isso, irmãos. Eu fico realmente triste quando muitas igrejas bíblicas são taxadas de frias. Olha, irmãos, muitas vezes eu já ouvi isso da nossa igreja. De pessoas que vieram, depois não vieram, e depois falaram, pastor, eu não achei a igreja meio fria. Não achei espiritual. Olha, irmãos, é de segurar as lágrimas. Porque em outros, onde há todo tipo de prática estranha, eu estou dizendo prática estranha para não dizer outra coisa, tá, irmão? Estranha às Escrituras, que são chamadas de espirituais, cheias do Espírito. Não, porque nesse lugar o Espírito tem liberdade. E aí eu proponho um teste simples para cada um de nós, um teste para a nossa vida, para você verificar se uma igreja é realmente espiritual. Porque vivemos tempos onde muitos alegam que o Espírito Santo de Deus tem feito coisas sobrenaturais, inexplicáveis. Quer saber se uma igreja é espiritual? Perceba o local que a palavra de Deus ocupa. A palavra de Deus foi escrita por quem?
por homens, sobre a superintendência de quem? O Espírito. Que local a palavra ocupa nessas igrejas? Como que uma igreja pode ser espiritual e ser levada para longe daquilo que o próprio Espírito produziu? Na minha experiência pessoal, irmãos, cada um tem a sua, mas na minha experiência pessoal, quanto mais sinais estranhos são produzidos numa igreja, mais distantes elas estão da palavra. É dado espaço para todo tipo de coisa. Toda prática que você possa imaginar. Tem até a igreja aí que tem pessoas rugindo que nem animais, imitando animais, fazendo coisas irracionais. O Espírito é uma pessoa e não é um ser irracional. Onde não há nada de estudo bíblico. Não há exposição do texto. As pessoas não são levadas a um confronto com a palavra. É isso que a palavra deve fazer conosco todo domingo, nos confrontar. É um espelho para a nossa alma. Algum tempo atrás eu li um estudo que diz que mais de 70% dos pastores nas igrejas evangélicas sequer leram a Bíblia por completo uma única vez. O que a gente espera, irmãos? De igrejas lideradas por pessoas que sequer conhecem a verdade. É fácil você cair em engano. É fácil você seguir uma onda de doutrina, porque você não conhece as Escrituras. O que o ensino bíblico diz claramente, o texto diz, nós lemos, que o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo, nos une, nos identifica com o Espírito de Deus e nos faz dependentes dele. Todo crente, ele é batizado no momento da sua conversão. O discípulo, ele percebe, por meio da regeneração, o quanto ele é impotente em si mesmo. O quanto ele depende do Espírito Santo. Ele reconhece que ele é incapaz de confessar o próprio pecado, de se reconhecer como pecador. É isso que o texto de Atos vai nos mostrar. Os discípulos, eles precisam esperar um pouco de tempo ali. Alguns poucos dias, 10 dias para ser mais preciso. Até que eles fossem batizados, habitados pelo Espírito. E isso então inauguraria um novo tempo no plano da redenção. Sem o habitar do Espírito, os discípulos, eles não conseguiriam fazer nada, e eles nem poderiam fazer nada. Do outro lado, também é importante enfatizar que não era o Espírito Santo atuando sozinho. Os discípulos estavam cheios dos ensinos de Cristo. Estavam cheios. Jesus estava ali há 40 dias ensinando a eles. Da mesma forma, isso ocorre conosco, cristãos do século 21. Nós temos que ter ambas as coisas. Nós precisamos do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos conduz até Cristo, que nos faz perceber o pecado e reconhecer que precisamos do Salvador, que ilumina nossa mente, o nosso coração, mas que nos leva até a palavra. Porque sem instrução, que vem do texto bíblico, o que o Espírito Santo pode fazer? Como ele vai tornar eficaz aquilo que você não conhece? Como que eu vou saber o que é pecado se eu não aprender sobre o assunto na revelação que Deus entregou a nós por meio do próprio Espírito? Nós precisamos de ambas as coisas. Precisamos reconhecer o reconhecimento do pecado, a nossa necessidade, isso é proporcionado pelo próprio Espírito. E nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a palavra. Porque se nós não conhecermos a palavra, o Espírito Santo não pode colocá-la em prática em nossa vida. Então entendam isso aqui, irmãos. E aqui talvez seja o meu desejo aqui que o resultado prático da exposição de hoje leve a isso, né? Um entendimento de que Deus nos criou para ser dependentes. Deus nos criou para depender. Depender dele. Nós precisamos reconhecer que veio o pecado, nós nos rebelamos contra ele. E em nosso íntimo nós desejamos de todo o coração fazer tudo do nosso jeito. É isso que o pecado fez de nós. Foi isso que o pecado fez com Adão e Eva.
Eu não quero mais a palavra de Deus, eu tomarei as minhas próprias decisões. Foi o que Adão e Eva pensaram. Eu vou seguir o meu caminho. Eu quero tomar as rédeas da minha vida e viver de acordo com a minha ideia, com as minhas ideias. Qual que é o resultado desse tipo de pensamento? Da decisão de sermos independentes. Aonde isso nos levou? Olhe ao seu redor, olhe para o mundo. Então nós temos que fugir daquele discursinho motivacional de que você pode ser e fazer o que quiser. Não, você não pode. Você não pode. Sinto muito. Eu não posso ser alguém além do Fernando que eu sou. Não posso. Posso querer ser um grande jogador de futebol. Não vou ser. Você pode querer ser, mas você não será. Nós precisamos entender isso. Porque esse discurso, ele é o mais puro e simples orgulho diabólico do ser humano. Ser independente. Nós precisamos ir para o caminho oposto. Caminho oposto, o oposto do mundo lá fora. E reconhecer e declarar a nossa dependência. Eu preciso de Deus. Eu preciso da divina providência. Diária. Do sustento, do ar que eu respiro. Eu não faço nada sem Deus. Eu preciso do Filho. Eu preciso da redenção que há no sangue do Cordeiro. Porque sem isso eu não sou salvo. Eu dependo da obra que Ele realizou por mim, não das minhas obras. E eu preciso que o Espírito Santo habite em mim. Eu preciso que Ele me dê convencimento do meu pecado. Eu preciso que Ele me ajude a conhecer mais as Escrituras, a torná-la viva em minha vida. Eu preciso. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu não posso ir em lugar nenhum sozinho se Ele não estiver comigo. Eu preciso da palavra me alimentar. Eu preciso dos meus irmãos para comigo caminhar. Eu dependo do auxílio da minha esposa. Eu sou dependente de várias formas, de todos os meios de graça que o Senhor me disponibiliza. E eu preciso usá-los, todos eles. E é isso que você precisa entender também. Você precisa, irmãos. Se ainda não fez, seja hoje. Reconheça a sua dependência. Reconheça a necessidade que você possui do Espírito Santo. Reconheça que tudo em sua vida, até mesmo as suas boas obras, não provém de você. Provém de Deus. Que não sejamos orgulhosos, irmãos, porque o orgulho nos leva à ruína, nos leva ao fracasso. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso do Santo Espírito, eu preciso do Deus Pai, eu preciso do Deus Filho, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso da palavra, eu preciso. Sou dependente. Eu convido você a pensar um pouco sobre isso, irmãos, e também a refletir naquela sua ideia inicial que você talvez tivesse acerca do batismo com o Espírito Santo, e aí confrontasse se você aprendeu algo novo, se era como você imaginava, e de que forma isso se aplica à sua vida a partir de agora. Então vamos ter um momento de meditação pessoal e vamos orar na sequência. Amado Pai, bondoso Deus, queremos aqui, Pai, juntos, declarar o quanto nós dependemos do Senhor. O quanto nós dependemos desse Deus trino, nosso Pai, soberano Senhor, sobre o céu e a terra. Nós dependemos da sua divina providência. Nós dependemos desde as mínimas coisas, Pai. Desde o ar que nós respiramos, o nosso trabalho, o nosso sustento, o cuidado com a nossa saúde, enfim, tudo que nós temos e possuímos, nós reconhecemos que vem do alto e nós precisamos do Senhor, a força, Senhor, por trabalho diário. Em tudo nós precisamos do Pai. Reconhecemos que precisamos do Filho, da sua obra na cruz do Calvário, do seu sangue redentor, do preço que foi pago por nós, do qual nós jamais seríamos capazes de pagar. E reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade do Santo Espírito,
Que é por meio dele, Pai, que se hoje nós estamos aqui desejosos de aprender mais, se nós nos achegamos a Cristo e a sua palavra, a palavra de Deus, isso é uma obra do Espírito, não é nossa. Nós precisamos do Espírito que nos regenera, que nos consola, que nos conforta, que nos orienta, que nos guia, que nos constrange muitas vezes em nossos pecados, Pai. Nós precisamos do Santo Espírito atuando em nós. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é a nossa parte. A santificação progressiva também envolve o nosso desejo de conhecimento, de buscar, de se dedicar. Nos ajuda nisso também, Pai. Que em tudo, Pai, nós possamos ver a Tua mão bondosa operando. E que em tudo nós possamos reconhecer essa verdade maravilhosa e incompreensível que é o Espírito Santo habitando em nós, em nosso coração. Obrigado, Pai. Porque é por meio disso que nós podemos, então, encontrar segurança, certeza de que seremos salvos no final, de que entraremos no Teu santo reino e viveremos eternamente em justiça e santidade. E nós podemos ter a certeza também de que nós caminharemos na purificação rumo ao momento em que seremos perfeitos como Cristo é perfeito. Obrigado, Pai, por esse tempo de análise do texto, tantos versículos que foram citados aqui, Pai. Possamos subjugar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a verdade das Escrituras. Que possamos nos humilhar diante da verdade e reconhecer que apenas o Senhor tem tudo aquilo que nós de fato precisamos. Te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém.